Olá, bem-vindos à revista semanal de Ciência, Meio Ambiente e Tecnologia da DW Brasil. Dá uma olhada no que a gente preparou para hoje. Manipular o clima para fazer chover é seguro? Júpiter, o que sabemos sobre o maior planeta do Sistema Solar? Meteoritos possuem elementos essenciais para a vida? Fazer chover em períodos de muita seca ou por causa de um incêndio florestal descontrolado. Na teoria, é possível, mas vale o risco? Em 13 de outubro de 1947, esses homens se preparavam para voar na direção de um furacão. Eles faziam parte do projeto Cirrus, uma missão do exército americano para aprender mais sobre o clima. Vincent Schaeffer coordenou o grupo. Ele descobriu em laboratório como podia manipular nuvens. Vincent estava pronto para testar suas teorias em um furacão real. E não era qualquer furacão. A tempestade era enorme, tanto que foi chamada de Hurricane King, furacão rei. Com a passagem do fenômeno, o nível da água subiu 2 metros no sul da Flórida. O furacão se dirigia para o mar. Isso deu ao time do projeto Cirrus a oportunidade perfeita para colocar à prova suas teorias. Pelo menos era o que eles pensavam. No caso de sucesso, a equipe levaria a humanidade a uma nova era no qual o céu não seria mais um obstáculo. Se não desse certo, seria um ato de arrogância de proporções planetárias. O método é chamado de semeadura de nuvens. E a esperança com ele era acabar com secas, ajudar a combater incêndios e impedir que chuvas de granizo destruíssem plantações. Como foi a missão? Podemos mesmo fazer chover? A chuva sempre teve importância decisiva para as pessoas. Sem chuva, cidades morrem, sociedades entram em colapso. É uma história de arrogância antiga e meio que uma tentativa de fazer algo de grande complexidade geofísica com técnicas limitadas. Este é o historiador James Fleming. Ele escreveu um livro sobre a história da manipulação da chuva. Uma saga heróica cheia de guerreiros do tempo, magos da chuva e charlatões. Uma das minhas imagens favoritas do livro é a do rei e seus arqueiros medievais. Se a colheita da uva estava ameaçada ou tempestades se aproximavam, ele enviava arqueiros para disparar flechas para o céu. Há um século, agricultores da Áustria disparavam rifles benzidos na direção de tempestades para dispersá-las. Algumas armas estavam carregadas de pregos para matar as bruxas que, acreditava-se, cavalgavam nas nuvens. No desespero, as pessoas recorriam à religião, magia e teorias que não entendiam de verdade. Se você vai perder suas uvas e a produção de vinho, melhor fazer alguma coisa do que nada. Essa era mais ou menos a lógica. Mas os tempos mudaram. No nosso estudo, demonstramos que a semeadura de nuvens funciona e que podemos produzir precipitações mensuráveis com esse processo. Katja Friedrich faz parte de uma equipe que, pela primeira vez, demonstrou cientificamente que é possível fazer chover. O máximo volume que geramos foi de 136 piscinas olímpicas em 25 minutos de semeadura de nuvens. Como funciona? O conceito básico é esse. Você tem essas nuvens que contêm muitas gotas de um líquido superfrio. Elas estão pairando na nuvem, mas como são muito pequenas, a gravidade não consegue fazer com que caiam. São como gotas de chuva em uma janela. Estão ali até que gotas maiores as absorvam e elas fiquem tão pesadas a ponto de a gravidade arrastá-las para baixo. Se você coloca algo para que congelem, elas começam a grudar umas nas outras até que aumentam de tamanho e ficam pesadas o suficiente para caírem. Vincent descobriu esse efeito durante um experimento em laboratório em 1946. Com esse conhecimento, a equipe dele pilotou 3 aviões até o furacão King. Eles jogaram 36 quilos de gelo seco na tempestade.
e informaram ter observado uma modificação nas nuvens que foram manipuladas. E deu o que falar. Jornais aclamaram os destruidores de furacão. Mas, apesar do êxito, não estava claro como a técnica poderia ser utilizada. Modificar nuvens e prever quando e onde vai chover é muito complicado. Todos sabemos. Quantas vezes a previsão do tempo anuncia que vai chover e não chove? Além disso, semear nuvens custa caro e só funciona quando há nuvens. O problema com a semeadura é, vale a pena fazer? Sempre digo que depende do nível de desespero por água, tem que estar desesperado. Eu acho que os Estados Unidos fizeram por desespero, eles sabem que estão ficando sem água. Em muitos lugares, o desespero é grande o bastante. Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ser capazes de aumentar as precipitações em 35% graças à semeadura de nuvens. E a China já emprega 35 mil pessoas para manipular nuvens, mas a técnica também traz riscos, especialmente porque brinca com a poderosa força da natureza. Depois da equipe do Projeto Cirrus alterar o furacão, ele mudou repentinamente de rumo e varreu a cidade de Savannah, na Geórgia. Muitos culparam Vincent pela destruição, dizendo que estavam indignados com o exército e a marinha por terem mexido em um furacão. Uma lição é que não podemos controlar tudo, mesmo esperando que sim. A outra é que temos muita confiança nas nossas habilidades. Por exemplo, a capacidade de conduzir um furacão. Um estudo sobre o projeto Cirrus constatou que fenômenos anteriores haviam seguido uma trajetória similar. As correntes de vento e não a semeadura de nuvens é que provavelmente causaram o desvio repentino da tempestade. Isso aponta para um problema maior que enfrentam os criadores de chuva. Um que não tem a ver com tecnologia, e sim com a política. A expansão da China está mirada no céu. O país tem planos para ampliação do programa experimental de modificação climática. A semeadura de nuvens pode provocar tensões entre países. A Índia está alarmada. As nuvens se convertem em um recurso pelo qual competir. Por enquanto, o único caso que a gente mostrou havia muito vento. E a empresa com a qual trabalhávamos não queria fazer a semeadura de nuvens porque dizia: queremos que chova sobre Idaho e não sobre Wyoming. O medo do controle secreto do clima se expande. Vamos sair para ver se a neve é falsa. Depois de uma tempestade de neve no Texas, por exemplo, conspiracionistas quiseram culpar a semeadura de nuvens. Obrigada, Bill Gates, por tentar nos enganar que isso é neve de verdade. A semeadura de nuvens segue sendo muito controversa. Manipular a natureza não é algo que se deve fazer de maneira leviana. As pessoas não deveriam brincar de Deus. Não é a solução para tudo. A semeadura de nuvens é somente uma peça em um grande plano hídrico. Fazer chover deixou de ser trabalho de magos e charlatões. Em certos casos, foi demonstrado que a semeadura de nuvens funciona. Por causa das mudanças climáticas, as intervenções em grande escala se tornam mais atrativas. Porém, levando em consideração os projetos ambiciosos do passado, cabe a pergunta: temos a tecnologia para influenciar o clima, mas temos a sabedoria? A gente vai para um intervalo rápido e volta em instantes. Até já. Futurando está de volta aqui do estúdio da DW na Alemanha. Se a gente às vezes acha alguns fenômenos meteorológicos violentos aqui na Terra, imagina em Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é turbulento. E nós sabemos disso graças ao trabalho da sonda Juno. Meu nome é Júpiter. As pessoas podem ver agora esse meu lado, minha natureza tempestuosa e suas forças elementares. Por todos os lados, tempestades se formam na minha superfície gasosa, além de fortes furacões. Quem fez essas imagens foi a minha companheira Juno, uma pequena sonda que desde 2016 orbita ao meu redor.
Eu tenho o nome do pai de todos os deuses da mitologia romana. É justo, já que eu sou o rei dos planetas, o maior deles. Muitos querem ser o maior. Mas olha só, nenhum planeta do Sistema Solar pode competir comigo. Só o meu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra. Minha mancha vermelha é o maior furacão do Sistema Solar. Mesmo que ele esteja diminuindo nos últimos 100 anos, a Terra inteira ainda caberia dentro dele. Qual outro planeta tem tanta diversidade em cores e formações tão turbulentas? É como se ele sempre estivesse posando. Só a mancha vermelha já nos mostra o que Júpiter pode. Você pode imaginar, se essa mancha é do tamanho da Terra, na verdade é até maior, é porque muita coisa acontece em Júpiter. Claro, ninguém aqui embaixo deve ter medo, mas o ar fica agitado até em zonas muito profundas. A sonda Juno, claro, já analisou a minha mancha vermelha. Micro-ondas mediram as diferentes camadas da minha atmosfera. Assim, dá para saber o que se esconde sob a superfície do maior dos planetas. As informações fornecidas pela Juno surpreenderam os pesquisadores. Os meus tufões chegam a mais de 300 quilômetros de profundidade, e com isso são até 100 vezes mais profundos do que os oceanos na Terra. A sonda Juno poderia realizar sua missão apenas com instrumentos de medição. Não seria necessária uma câmera. Mesmo assim, ela foi equipada com uma. Por sorte. Todos merecem ver o quão imponente eu sou. Além disso, astrônomos amadores do mundo todo estão de olho em mim. Eles procuram pontos interessantes da minha superfície. A NASA criou um mapa com todos os pontos sugeridos. O público pôde sugerir os locais e então a Juno foi até lá fotografar. Todos podem também fazer o que quiserem com os dados da Juno. Até arte. Minha pequena companheira foi a primeira sonda a sobrevoar meus polos. Algo que ninguém nunca tinha visto. As imagens de Juno revelaram aos cientistas que nos meus polos acontecem fenômenos meteorológicos únicos no Sistema Solar. Neles existem imensas áreas de baixa pressão, com muitos tufões, ciclones, e tudo isso em proporções gigantescas. Mit Taifuns und mit Hurrikans und das natürlich in irrsinnig gewaltigem Maß. No meu Polo Sul, 6 ciclones circulam em torno de um furacão tão grande quanto os Estados Unidos. Na chegada de Juno, eram apenas 5. A sonda, de vez em quando, passa por lá para dar uma olhada. Ela viu quando um novo ciclone começou a se formar há 3 anos. O meu Polo Norte tem até 9 ciclones. A Juno detecta a radiação térmica emitida pelas massas de gás que chegam a até 70 quilômetros de profundidade. As imagens em infravermelho mostram como as tempestades são fortes por aqui. Outro mistério desvendado por vocês na Terra. 600 milhões de quilômetros. Essa é a distância mínima que me separa do planeta Terra, no mínimo. E mesmo assim, vocês deram um jeito de chegar perto.
A sonda Juno foi equipada com 9 instrumentos e testada meticulosamente. Em agosto de 2011, ela começou a viagem. A Juno roda ao voar e, assim, ela pode ser controlada melhor da Terra. A sonda precisou de 5 anos até chegar à minha órbita, a parte mais perigosa da missão. Pesquisadores e engenheiros acompanharam ansiosos a chegada de Juno. Quem chega perto de mim deve se proteger. Minha radiação é mortal por causa do meu poderoso campo magnético. É como um enorme acelerador de elétrons. Tudo que chega perto recebe radiação. É como se você entrasse e ficasse no meio de uma usina nuclear. Ou seja, para uma sonda com tantas partes eletrônicas é muito perigoso. Minha companheira Juno às vezes se atreve a chegar mais perto, mais do que qualquer outra sonda já chegou. Tão perto que ela pode sentir a minha gravidade. Consegue até saber o que acontece dentro de mim. Juno já mostrou que meu núcleo não é compacto e bem definido como se pensava. Ele é grande e o material pesado se mistura ao leve. Assim, a pequena sonda trouxe à tona um grande trauma da minha juventude. Há mais de 4 bilhões de anos, um corpo celeste 10 vezes mais pesado do que a Terra se chocou contra mim. Pesquisadores não sabiam que isso havia acontecido. Todos estavam certos que, como Júpiter é tão grande, não permitiu que nada chegasse perto. E por isso achavam que essa colisão não havia acontecido. E também porque seu eixo ainda é quase vertical. Foi, claro, uma tremenda nova informação. Eu fui o primeiro a nascer no Sistema Solar, a partir de uma nuvem gigantesca de gás e poeira. Com a minha força de gravidade, eu consegui reter quase a metade dessa nuvem. Eu poderia ter me tornado um sol, mas eu parei de crescer. O motivo vocês ainda precisam descobrir. De qualquer forma, isso permitiu que a Terra e outros planetas surgissem. Sem os painéis solares, a sonda Juno mede apenas 3,5 metros quadrados. Mesmo assim, já fez muitas descobertas com seus instrumentos, inclusive os meus raios, o que seria de mim sem meus raios. Principalmente no norte, fortes tempestades vivem se formando na minha atmosfera. A Juno descobriu que os meus raios são causados por descargas elétricas das nuvens, como na Terra. Mas as minhas nuvens são compostas por água e amoníaco e são muito mais agitadas. Júpiter precisa de 10 horas para girar em torno de si, ou seja, um dia dura 10 horas. Isso é bem rápido. Se você pensar que na Terra são 24 horas, se a rotação da Terra fosse 2 vezes mais rápida, imagina nossos ventos, furacões e todas as outras coisas que iriam se espalhar rapidamente. Vocês já conhecem 80 das minhas luas. 3 delas devem ser analisadas por Juno nos próximos anos. O astrônomo Galileu foi o primeiro a ver essas luas. Uma delas se chama Europa, um mundo gélido com um oceano subterrâneo. Humanos imaginam que deve haver vida por lá. Além disso, Juno vai tentar descobrir também a espessura da crosta de gelo sobre o oceano. E como dá para saber a composição, por exemplo, do núcleo de um planeta? Foi a pergunta que o Aldemir Andrade, do Rio de Janeiro, enviou para a gente. E para responder, nós pedimos ajuda da astrônoma Diana Pilinguapiaçu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os planetas que já foram realmente sondas lá, é só Marte e a Terra, porque a gente está aqui, né? A gente observa. Então, assim, que foi medido no planeta, in situ, só Marte e a Terra, tá? Então, a gente
Diretamente, a gente não consegue saber o que tem lá embaixo, né? Então, a gente leva o quê? Em conta as teorias de formação planetária. Então, vamos supor que as teorias de formação planetária estão corretas. Então, os corpos no sistema solar eles foram formados a partir de partículas que estavam presentes na nebulosa, de poeira, né? Essas poeiras foram se aglutinando, se aglomerando para formar corpos maiores, e esses corpos maiores eles acabam colidindo com outros corpos que também foram formados, né? Para formar corpos cada vez maiores. E a gente vai chegar aí num planeta, por exemplo, tá? Ou num asteroide. Bom, dependendo do tamanho desse corpo, os choques que ele recebeu e a quantidade de material radioativo, que na época da formação do Sistema Solar, 4,5 bilhões de anos, a gente tinha muito material radioativo que hoje em dia já decaiu. Naquela época, estava bastante ativo. Então, os impactos, o decaimento radioativo e a própria contração gravitacional do material que está ali se aglutinando aquece aquele corpo. Então, se o corpo tem um tamanho suficiente para ser aquecido e parcialmente fundido, ele vai ser diferenciado. É o que a gente chama na astronomia de diferenciação de corpo, né, do nosso sistema solar. O que significa isso? Significa que o material desse corpo vai se reorganizar. Então, como ele está parcialmente fundido, o material consegue se difundir naquele corpo e o mais pesado vai para o centro. Então, o que foi para o centro daquele corpo grande? Pode ser um planeta anão, um asteroide ou um planeta. O ferro e o níquel. Só que o ferro e o níquel, eles têm afinidade com outros elementos. Então, alguns elementos também vão junto. Então, para o núcleo da nossa Terra, né, para o núcleo de um objeto, um planeta anão, foi o ferro e níquel. Para um asteroide, foi o ferro e níquel. E levou com eles enxofre, traços de ouro, de irídio. Então, esse material foi lá para o centro. Para a região mais fora do centro, mais periférica, a gente vai ter um manto que vai ser formado por um material rochoso. Então, eu tenho o meu núcleo, que é formado por um material metálico, basicamente ferro-níquel, um manto, que é de material rochoso com uma densidade alta, e uma crosta, que em geral é fininha, que é feito com um material mais leve. Então, os minerais na crosta vão ser minerais mais leves. Quando é um planeta extrasolar, né? A gente tem um exoplaneta, a gente vai ter ainda mais dificuldade de saber a composição, porque como os planetas... Agora está tendo uma melhoria, né, nos telescópios e tudo, mas é muito complicado saber a composição de um exoplaneta. Então, assim, ainda tem muito que se aprender. E lembrando sempre que são teorias, né? A gente trabalha com modelos. Você também pode sugerir temas e perguntar para a gente por meio do formulário disponível na nossa página dw.com/futurando. Lá está tudo explicado. E agora uma pergunta nossa mesmo. Meteoritos no espaço contêm elementos essenciais à vida? Pesquisadores estão analisando amostras. Meteoritos contêm elementos essenciais para a vida? Com frequência, essas pedras cósmicas caem na Terra. No gelo antártico é fácil de encontrar meteoritos, por isso pesquisadores vão todos os anos até lá. Muitos desses meteoritos vieram da Lua ou de Marte. Os pesquisadores também já encontraram pedaços de asteroides que, depois de uma colisão, foram disparados na direção da Terra. Asteroides são arquivos voadores. São vestígios do início da formação planetária. O material do qual o Sistema Solar surgiu há 4,5 bilhões de anos permanece quase inalterado, uma mistura de rochas, poeira e gelo. Há cerca de 4 bilhões de anos, uma chuva de asteroides atingiu os jovens planetas.
Essas rochas cósmicas trouxeram água para a Terra e moléculas orgânicas. Moléculas necessárias para o surgimento da vida. Mas até que ponto esses elementos básicos para a vida podem se desenvolver no espaço? Uma pergunta que astrobiólogos de todo o mundo tentam responder. E eles podem achar a resposta com a ajuda de meteoritos. Os pesquisadores analisam amostras dos fragmentos originais, os chamados condritos carbonáceos. Essas amostras contêm moléculas orgânicas complexas, como, por exemplo, adenina e guanina. 2 dos 4 elementos que compõem o código genético de todos os seres vivos. Essas moléculas poderiam ter chegado à Terra por meio de rochas cósmicas. Por isso, os pesquisadores estão analisando também amostras espaciais. 2 asteroides já foram analisados por sondas nos últimos anos. As sondas recolheram amostras para trazer para a Terra. Essas amostras devem nos dizer até que ponto elementos essenciais para a vida podem se desenvolver no espaço. Futurando está chegando ao fim, mas na internet você já sabe, dá para rever o programa. As edições ficam disponíveis na íntegra no canal da DW Brasil no YouTube para você curtir, comentar e compartilhar à vontade. Por hoje é só, a gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!